Graça e paz a todos vos sejam multiplicada da parte do Deus Pai, também do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje da nossa mensagem é a oração ilustre do homem das dores. Se falar de oração, por que não falar especialmente de um homem que aparece uma vez só na Bíblia, 2 versículos conta a sua história, um homem pouco conhecido, muito pouco comentado pelos teólogos, mas foi um homem que teve a experiência que Moisés não alcançou, que Salomão não teve e que também possamos dizer que nem Daniel conseguiu ter esta capacidade de orar e receber tudo o que lhe pediu, senão este homem que vamos neste momento explorar um pouco da sua história. A Bíblia não nos conta muito acerca deste homem, mas o nome dele é Jabes. A história dele está registrada em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. E diz assim: E Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Verso 10. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muito e ampliares o meu território, e a tua mão estiver comigo e me livrares do mal, para que eu não sofra aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Em nenhum outro versículo da Bíblia, em nenhum outro livro, você vai encontrar a palavra mencionada, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Jabes, na oração, alcançou uma experiência que tudo aquilo que ele pediu ao Senhor, Deus o concedeu. E pouco sabe sobre a história de Jabes. É claro que nós não teríamos tempo aqui para trazer muitas minúcias acerca da sua história, mas a Bíblia nos relata: Jabes é o filho da tristeza, é o filho de uma mãe frustrada, filho de uma mãe decepcionada. A Bíblia diz que ele foi gerado ou concebido, a sua mãe o deu à luz em tristeza. Então, o tema desta mensagem é a oração ilustre do homem das dores. Jabes, seu nome hebraico, significa tristeza. Pouco se sabe da história, mas algumas minúcias teológicas. Acredita-se que Jabes foi o chefe da família calabita, um dos descendentes de Judá. Destaca-se 2 pontos cruciais na história: que Jabes, a sua mãe havia o concedido com tristeza. A gente sabe, todas as vezes que uma criança nascia na Bíblia, era sinal de alegria, era sinal de júbilo, era sinal de bênção de Deus. Por que não falar de Ana, que excessivamente era irritada por Penina, mas quando recebe o seu pedido, ela se alegra, ela canta louvores, ela exalta a Deus. Que dizer de Zacarias, o sacerdote, e a sua esposa Isabel estéril? A sua madre estava cerrada, mas quando chega o tempo de Deus responder a oração, traga-lhe uma criança no seu ventre, Isabel louva, adora o nome do Senhor, e o anjo disse que a criança lhe traria alegria em todos os dias da sua vida. Então, gerar filhos era sinônimo de alegria, de prazer, de júbilo, bênção do Senhor. A herança dos pais é a fazenda, mas do Senhor são os filhos, né? É o presente de Deus dado a todos nós. Este é o primeiro ponto crucial dessa história que repercutiu sobre a vida deste homem. A sua mãe o concebeu com tristeza e dor. É uma mãe insatisfeita, derramando toda a sua tristeza e a sua frustração sobre o nascimento desta criança. Segundo ponto crucial, nós vimos um menino frustrado que está em busca da sua autoidentidade. Jabes havia perdido a sua honra, a sua dignidade, porque ao passar pela estrada, pelas ruas da sua aldeia, da região em que morava, muitos diziam: lá vai o filho da tristeza, o filho da dor. Nós possamos explorar o texto e saber que Jabes, ele se põe diante da presença de Deus. Um homem que aparece uma vez na Bíblia. A história ali conta em 2 versículos, mas este homem, tudo aquilo que ele pediu a Deus, Deus o concedeu. Nós possamos ver que quando Jabes ele está invocando o nome do Senhor,
nós acreditamos, segundo a história bíblica, Jabes está reivindicando as bênçãos patriarcais. Ele começa a sua oração buscando o Deus do céu, invocando o Deus de Israel. Palavra invocar, gritar, falar alto, é proclamar, chamar a atenção de alguém. Jabes estava convidando o Deus de Israel fazer parte da sua história. Daquele momento em diante que Jabes clamou, ele já estava cansado de uma vida indigna, de uma vida marcada por tristeza, por dores, decepções, mas ele clama ao Deus de Israel para que ouça a sua oração. Vamos ver 7 segredos da oração de Jabes, uma minissérie sobre a oração deste homem e tudo aquilo que nós aprendemos através dessa história. Primeiro tópico, nós vamos aprender que o primeiro segredo da oração de Jabes é invocar a Deus. Ele não queria apenas ter a presença. Uma coisa nós distinguimos: presença todos têm. Presença, estamos rodeados pela presença de Deus. Mas a intimidade gera um nível maior de alcance. Quando Jesus esteve na terra, muitas pessoas tiveram a sua presença, mas apenas 12 tiveram intimidade. Desses 12, Jesus Cristo eleva um nível maior, que apenas 3 recebem esse nível de intimidade. Mas apenas um recebe o maior nível, que é estar diante de Deus todos os dias. João, o apóstolo do amor, que estava na ilha de Patmos. Então, primeiro segredo da oração de Jabes, ele invoca o Deus de Israel. Todas as vezes que nós vimos alguém invocar a Deus, é porque está desesperado. Jabes queria quebrar essa maldição de uma mãe frustrada, de uma mãe que estava com tristeza sobre a sua vida. Havia uma maldição, a tristeza. Jabes quebra isso quando ele vai até a presença de Deus. Gênesis capítulo 12, verso 8, nós vemos que o primeiro encontro de Deus com Abraão em Padã Arã, Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão, tira ele de uma terra idólatra, de uma terra que era amaldiçoada. Vale lembrar também que há 2 distinções para a terra de Padã Arã, porque era uma terra muito rica, mercante. Havia muitos mercadores que estavam naquela cidade frequentemente, porque era uma cidade muito comerciante. Abraão é chamado de uma terra em que ele achava que era bênção, em que traria bênção para ele, mas o estava distanciando de Deus. Abrão, o seu nome, melhor dizendo. Então Deus chama Abrão, e a primeira coisa que Abrão vai fazer é levantar um altar e marcar um encontro com Deus. Então nós vemos aqui, nesse primeiro tópico, primeiro segredo, primeira minissérie de mensagens sobre Jabes. Jabes vai invocar a presença de Deus. Ele invoca o Senhor Deus de Israel. A primeira coisa da nossa vida, independente aonde formos, o que alcançarmos, se Deus não estiver conosco, nada fará diferença. Moisés está em guerra. Ele roga a Deus que Deus fique em seu meio, que vá na sua frente, esteja com ele. Presença, promessa, pode emocionar, mas a intimidade é que nos levará ao propósito. Jabes estava em busca de um propósito. Então a oração nos levará ao propósito de Deus para a nossa vida. Nós vemos aqui que somente uma oração com ímpeto desejo de que Deus faça parte da nossa vida é que fará a diferença nos nossos dias. Nós vemos muitas pessoas que estão buscando a Deus apenas por benefícios próprios em si mesmos. A oração dessas pessoas está rodeada em seus próprios interesses, mas a Bíblia diz, 1 João 5,14, que esta é a oração, esta é a confiança que temos em Ti, que se pedimos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Jabes estava em busca do propósito de Deus para a sua vida. Fique conosco, nós iremos caminhar numa série de mensagens em 7 segredos da oração do Homem das Dores. Deus vos abençoe, nos acompanhe no canal Teologia em Foco. Daqui a pouco iremos
começar essa minissérie, estamos apenas no primeiro tópico do segredo da oração de Jabes. Ele foi em busca do propósito. Deus teria de fazer parte da sua vida para que a sua história o mudasse. Deus abençoe, nos acompanhe e Deus abençoe em Cristo Jesus.